Essa pergunta é tão boa, mas ela é tão boa que eu parei para gravar um vídeo. E não vai ser um só, vão ser alguns stories, tá? Então, senta que lá vem história. Eu vou precisar dividir essa pergunta em três. Primeiro de tudo, o que é a assexualidade? Segundo de tudo, será que uma decepção amorosa ou alguma outra coisa consegue transformar a gente em outra coisa? Será que a gente vira alguma coisa? E terceiro, será que a gente nasce assim ou a gente pode mudar com o tempo? Então, senta que lá vem a história. Bora começar pelo começo, então. A assexualidade, ela é uma orientação sexual. O que isso quer dizer? Ela é uma classificação de como a nossa atração sexual acontece. Então, a gente pode sentir atração por pessoas do mesmo gênero que o nosso, e daí nós seríamos homossexuais. Ou por um gênero diferente do nosso, e daí seríamos heterossexuais. Pelos dois gêneros, e seríamos bissexuais. Ou por todos os gêneros e por todos os não gêneros também, porque tem pessoas que não têm gênero, que são as pessoas agênero, e daí nós seremos pansexuais. Só que tem pessoas que sentem atração sexual por outras pessoas de forma diminuída ou completamente ausente ou em algumas situações especiais. Essas pessoas são as pessoas assexuais. Então, a assexualidade é uma orientação sexual. Então, nós temos heterossexuais, homossexuais, bissexuais, pansexuais e assexuais. E as pessoas assexuais, e a gente chama ela de assexuais, não é assexuado. Assexuado é uma forma de reprodução que não envolve espermatozoide e óvulo, tá? Então, outros seres tipo bactérias. Bactérias se reproduzem ela com ela mesma, não precisa de óvulo e espermatozoide. Então, quando a gente está falando de uma natureza sexual, da sexualidade humana, essa pessoa é assexual. Então, quando a gente fala de uma pessoa assexual, ela pode sentir atração sexual de forma diminuída, em algumas situações específicas, ou ela pode não sentir atração sexual por ninguém. Então, tudo isso pode acontecer. Como a assexualidade ela é uma orientação, eu consigo fazer uma comparação, por exemplo, com a heterossexualidade. E tal pessoa, ela é heterossexual porque ela foi decepcionada, ela teve decepções amorosas na vida. Não, né? Ela é heterossexual porque ela sente atração por pessoas do outro gênero. Porque senão, seria fácil falar que eu, por exemplo, que sou gay porque tive decepção amorosa com mulher. Não, meus anjos, eu nunca tive uma decepção amorosa por mulher, porque eu nunca tive atração sexual por mulher. Então, o assexual não é assexual porque ele teve decepção amorosa. Tá? Então, a gente já descarta esse negocinho aí. Esse é o segundo ponto que eu quero tratar. Será que uma decepção amorosa faz a gente virar alguma coisa? Não. Porque se fosse assim, todas as mulheres heterossexuais se tornariam lésbicas. Porque levou uma decepção amorosa de um homem e vai gostar de mulher. Só que não funciona assim. A nossa atração não depende de algo que acontece por fora. É o nosso corpo que sente essa atração. Então, uma pessoa assexual não é assexual porque ela teve uma decepção muito grande na vida. Não. Tá? Então, a assexualidade ela é uma orientação. Ela acontece no nosso corpo. Agora eu vou entrar no terceiro ponto, que é, nós nascemos assim? E para falar desse terceiro ponto, eu vou precisar que você abra a sua mente, os seus pensamentos, para tudo que você já ouviu lá atrás. Porque o que eu vou falar agora talvez seja diferente. A natureza humana, ela é algo complexo e ela é algo mutável, ela é fluido. A gente não é estagnado, a gente não é estático. Porque se a gente fosse estático, tudo que a gente gostava lá na infância, lá no momento que a gente era bebê, ia continuar. Então, mesmo adulto, a gente ainda ia gostar de papinha de criança, a gente ainda gostaria de brincar com chocalho. Só que os nossos gostos, eles mudam. Então, o que acontece? Os nossos gostos, tanto sexuais quanto românticos, podem mudar também com o passar do tempo. O que eu quero dizer para vocês? Que os nossos gostos, inclusive românticos e sexuais, podem mudar com o tempo. Vocês nunca conheceram uma história de que, nossa, mas tal pessoa era hétero e aos 40, 50 anos virou gay, virou lésbica? Não é que ela virou.
Ou ela só se aceitou mais tarde, ou esses gostos realmente acabaram ou mudando, ou ela encontrou uma pessoa pela qual ela sentisse atração sexual. E isso pode acontecer. Por exemplo, hoje eu sou gay. Só que eu posso daqui meia hora sair para pagar um boleto, encontrar uma mulher na rua e me apaixonar e sentir atração por ela. E tá tudo bem. É que a gente tem essa mente de Gabriela. Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Não. Porque se fosse assim, a gente ainda ia gostar de brincar de Barbie, de Max Steel, de lutinha. A gente ainda ia gostar dos mesmos gostos da infância. Só que a gente muda. Então, o que acontece? Do nada, a gente pode sentir uma nova atração. E tá tudo bem. Ai, Gigi, mas se amanhã eu mudasse, eu não ia me sentir tão bem assim. Por isso que a gente tem terapia sexual e psicoterapia para te ajudar. Então procura um profissional, tanto psicólogo quanto terapeuta sexual, para te ajudar nessas questões. Mas o que eu quero te falar é, amanhã tudo pode mudar. Então, não é que a gente vai virar alguma coisa, mas a gente pode mudar. Então, uma pessoa que não é assexual pode amanhã ser assexual. Assim como uma pessoa heterossexual, amanhã pode se apaixonar por uma pessoa do mesmo gênero. Então, gente, a natureza humana ela é fluida, ela pode mudar e tá tudo bem, tá tudo certo. Vai na paz de já e tá tudo bem. Então, não achem que a natureza humana ela é estática. Mas também não vamos achar que é uma decepção amorosa que vai fazer tudo mudar. Os nossos gostos aparecem. Vamos imaginar que lá na infância você gostava de diamante negro. Só que hoje a gente tem o novo chocolate que é o Trento, se eu não me engano é isso. Eu amo demais Trento. Demais. Eu sou fissurado por Trento. Comprei 2 até. Só que eu amo também o chocolate, o diamante negro. Mas o meu gosto hoje é mais por Trento. E tem algum problema nisso? Não. E por que na orientação sexual a gente encontra problema? Xixi, mas se as pessoas podem mudar, existe alguma terapia que possa fazer a gente... Não. Não existe terapia que faça a gente gostar mais de brócolis do que de doce. Não existe uma terapia que vai fazer a gente gostar mais de filmes de drama do que filmes de ficção científica. Não existe terapia que faz a gente mudar os nossos gostos. Os nossos gostos mudam porque eles mudam, porque é da natureza humana mudar. Não porque a gente vai ser orientado. E é isso que a gente tem que entender. A orientação não é algo de fora que vai te fazer mudar. É o seu corpo que simplesmente vai gostar de tal coisa, ou vai deixar de gostar de tal coisa. A nossa natureza muda. Não é que a gente obriga ela a mudar. E é isso que eu quero que vocês entendam. Uma pessoa pode amanhã se identificar como assexual? Pode. Mas não é algo de fora que vai fazer, que vai obrigar ela a se sentir. Só pra gente dar uma resumida. A assexualidade é uma orientação sexual. E como qualquer orientação sexual, nós podemos passar a vida inteira nela, ou a gente pode passar em algumas fases. Então, por exemplo, uma pessoa heterossexual pode ser heterossexual até os 40 anos e aos 40 anos se identificar como gay. Não é que ele virou, não é uma chave que você vira, mas a pessoa se apaixona por outra, sente atração por outra, e daí ela se identifica com uma orientação diferente daquela que ela se identificava. E está tudo bem. E não é uma depressão, não é uma decepção, não é nada que vai te fazer virar outra coisa. É a sua natureza que agora está diferente. E está tudo bem. Não existe terapia ou tratamento nenhum que te faça ser diferente. Sentir atração diferente. Ou sentir mais atração. Dá para sentir mais desejo, mas desejo é diferente de atração, tá? Então, não existe terapia nenhuma que vai fazer você mudar. Existe terapia que te faça aceitar a sua natureza sexual, a forma como você está hoje. Isso existe. Mas que consiga mudar quem você é? Não.
Ah, mas tal pessoa foi no psicólogo porque ela estava indecisa, e daí ela virou. Não é que ela virou, mas no processo terapêutico, na terapia, na psicoterapia ou na terapia sexual, a pessoa se entendeu melhor. E daí ela viu que ela se identificava ou como hétero, ou como bi, ou como homo, ou como assexual. A terapia te faz aceitar melhor. Só isso. Deixa eu sair do lado profissional e ir pro lado pessoal agora. Eu tenho tanto medo de falar tudo isso que eu falei pra vocês, porque o povo nem sequer entende o que é orientação. E principalmente pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, vêm, como já vieram no meu perfil, falar assim, mas você está falando que o gay pode virar outra coisa? Então, tem que ter muita interpretação. Tudo que eu falei nos últimos stories é uma coisa que eu dou numa aula de 3 horas e meia para preparar as pessoas para esse assunto. Eu não sei se vocês estão preparados para tudo isso. Eu espero que sim, mas tenho medo, meus anjos, tenho medo. Uma pergunta muito interessante, muito importante. Ó, materializei esse asquinho aqui. Ó, a atração é diferente do desejo. É página 265. A atração é o interesse por outras pessoas ou por outros gêneros. Já o desejo é simplesmente a vontade, o impulso de ter prazer sexual. Então, o que acontece? O assexual, a pessoa assexual, ela simplesmente tem vontade de sentir prazer. Mas não é uma vontade de ter prazer com outra pessoa, desejar aquela pessoa. Essa pessoa simplesmente está com vontade. Sabe quando você só acorda com tesão, mas não é aquele tesão de querer trocar com outra pessoa? Então, é só o tesão lá e daí você se autoestimula? O assexual é exatamente isso. Ele não tem vontade de fazer troca com outra pessoa. Ele não tem vontade de ter relação com outra pessoa. Essa é uma pergunta muito importante também, porque vocês acham que tudo é testosterona. Lembra que eu falei que a assexualidade é uma orientação? E aqui você está falando que a assexualidade está acontecendo por causa de uma baixa testosterona. Isso quer dizer, então, que a heterossexualidade, a bissexualidade, a homossexualidade acontecem porque a testosterona está alta? Não, né? Porque existem heterossexuais, homossexuais, bissexuais com testosterona baixa. Isso quer dizer que testosterona não quer dizer nada. Sem falar que artigos científicos mostram que a assexualidade, pessoas assexuais, têm o mesmo nível normal de testosterona, igual pessoas não assexuais. E eu falo sobre isso na minha aula 6 do curso de libido e também nas outras do módulo 2. Eu tenho uma aula específica só sobre assexualidade e libido. Muito interessante.